Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou atender inúmeros questionamentos que vocês me mandam sobre como colocar citações na sua redação, ou seja, como trazer algum argumento histórico, como fazer a sua redação ficar embasada, como é que você faz para colocar isso dentro do seu texto. A primeira coisa que vocês não devem esquecer jamais é o seguinte: você não deve colocar uma citação, você não deve fazer uma alusão a algo sem que aquilo esteja no momento propício do seu texto, sem que aquilo esteja colocado de maneira adequada. Se você cita algo, esse algo tem a ver com aquilo que você está argumentando, com aquilo que você está expondo. O que muita gente peca na hora de colocar na sua redação uma citação ou uma alusão é o fato de colocar de maneira desorganizada e aquilo fica muito na cara que tá ali para encher linguiça. Então vocês têm de colocar sempre de acordo com o seu tipo de texto. Se no seu texto você achar um lugar, você coloca uma citação. Mas se você observar, vai ficar muito na cara que você quis só impressionar o corretor, é melhor não colocar. Outro ponto que muitos ficam em dúvida é se coloca aquela determinada frase entre aspas, se não coloca entre aspas. É bem simples, gente. Se você sabe aquela frase ipsis literis, exatamente como ela é, coloque entre aspas. Se você não sabe, não coloque entre aspas. E aí eu acho até bacana não colocar entre aspas, por quê? Porque você pode fazer daquele momento algo como se aquela frase fizesse parte da sua própria fala, como se você tivesse tamanha propriedade que aquilo flui assim, como se você estivesse conversando mesmo com o corretor. Você tá lá argumentando sobre, sei lá, um assunto X, e aí você diz: isso já era previsto conforme o filósofo tal um dia afirmou. Daí você coloca mais ou menos a frase como você lembra dela. E as citações, gente, é importante que você saiba que você não precisa pensar em citação apenas como uma frase. Essas citações, elas vão desde você se referenciar a algo histórico. Por exemplo, você está argumentando sobre o bullying, aí você lembra de um fato da história nacional que contrapunha aquilo que você está argumentando. Então você diz, entretanto, essa visão contrapõe ao episódio X que aconteceu na história nacional, conforme o que ocorreu em tal época, daí você cita uma lei, aí você fala um acontecimento nacional. Aí, por exemplo, você quer fazer uma alusão a um livro de um escritor famoso, Graciliano Ramos, você quer citar Vidas Secas. Aí você tá também argumentando e você quer acrescentar um pensamento àquilo que você já vem dizendo ao longo do seu texto. Então você diz: ademais, vale ressaltar que no livro Vidas Secas, isso também já era denotável. Aconteceu isso, isso e aquilo no livro. Eu usava bastante uma frase do Jorge Amado do Capitães da Areia, que era aquela: porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. Então, na minha conclusão, às vezes eu ia falar sobre algum aspecto do ser humano que deveria ser modificado, e aí eu citava essa frase. Conforme já citou um dia Jorge Amado, porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo, esse valor deve ser exaltado, nós devemos respeitar os seres humanos e a sua liberdade de pensamento, sei lá, inventava assim em cima. Então, você não precisa ficar se preocupando se tem aspas, não tem aspas, faça aquilo fazer parte da sua própria fala. Porém, tenha sempre aquele cuidado, coloque citações de maneira conveniente no seu texto. Não adianta você colocar uma citação só para encher linguiça. Tem muita gente que pergunta também: pode citação no título? Claro que pode, mas você tem de fazer aquilo fazer sentido. Senão fica só um amontoado de palavras. Concordam comigo? Você citou o Kant, que eu tanto falo para vocês, no título. Aí, durante sua redação, você não falou nada sobre Kant. O que tinha a ver você colocar o Kant no seu título? Então você não precisa explicar conforme citado no título da redação. Não precisa disso. Mas ao longo do seu texto, de maneira indireta, você encaixa aquilo dentro do seu texto.
Se você citou, sei lá, Joana d'Arc, aí lá na conclusão você lembra, já aconteceu na época da Joana d'Arc tal coisa, então isso tem de ser modificado. Eu não sei, você pode aí citar o que você quiser, mas sempre contextualizando com o seu argumento também. Não deixe uma citação livre, solta, sem contexto nenhum no seu texto. Não tem nada a ver. Faça aquilo fazer sentido. E para fechar é o seguinte: quantas citações, quantas alusões, quanto repertório, porque tudo não deixa de ser a mesma coisa, eu posso usar na minha redação? Gente, o ideal é que você use no máximo umas 3, porque o Enem ele também quer que você argumente. Se ele ver, se o corretor observar que tá só citando isso, citando aquilo e não tem nada próprio seu, aí também pode ser uma cilada. Então coloque aí uma na introdução, uma lá entre os 2 parágrafos de desenvolvimento e utiliza outra na conclusão, 4 aí no máximo. Se você colocar muito repertório, também fica uma redação pesada e não é nada legal, porque você pode acabar ficando em cima do muro. E a redação do Enem é uma redação dissertativa, argumentativa, ou seja, você tem de sim colocar a sua opinião, mostrar que você é um aluno que tem conhecimento sim, mas que também sabe argumentar, também sabe falar com a linguagem própria, que é a sua opinião. E é o seguinte, para não deixar de falar, eu tenho sim um curso de redação, tá chegando a grande hora e ainda dá tempo de você aprimorar ainda mais a sua redação. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês do curso Redação, que é o curso Aluno Nota 1000, e tá bem bacana. Quem quiser saber mais, aqui embaixo tem um vídeo que explica toda a minha trajetória e o que traz o suprassumo desse curso, tá bom, pessoal? Beijos de luz no coração de vocês!